E o meia atacante Dieguinho pode ser mais um dos jovens jogadores que subiram recentemente da base para o profissional a voltar a ser utilizado pelo sub-20. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Jovem meio-campista Dieguinho pode ser mais um dos jovens que subiram recentemente da base para o profissional a retornar para o sub-20. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. Na temporada passada, 2025, o treinador Dorival Júnior acabou promovendo vários jogadores das categorias de base, absolutamente visando lançar novos jogadores e, claro, também mediante as dificuldades que o Corinthians teve para contratações. Para se ter uma ideia, em 2025, o Corinthians contratou apenas 2 jogadores. Um chegou quando ainda o Ramon Dias era o treinador, o lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri e também o atacante Vitinho. O Vitinho já chegou sob os comandos do Dorival Júnior. O Vitinho foi um jogador que foi anunciado um dia antes do Corinthians ter confirmado o transfer ban da FIFA, que durou meses. E é aí que também tem detalhes, transfer ban. Com o transfer ban, as negociações travaram. O Corinthians não pôde contratar jogadores e o Dorival, desde quando ele chegou, pedindo reforços, cobrando durante as coletivas, mas com jogadores não podendo chegar, não podendo ser inscritos, absolutamente que a base ela acabou sendo mais utilizada. Quando eu falo utilizada, na, estou falando da parte mesmo de oportunidades. Por quê? Todos os dias, vários jogadores da base, eles treinam com os profissionais, eles compõem os trabalhos, então a participação de jogadores da base nos profissionais, ela acaba sendo grande, acontece um giro grande, só que oportunidades mesmo, sair, por exemplo, de um trabalho de composição de treinamentos para ser relacionado e posteriormente ganhar oportunidades em campo, com o Corinthians não tendo possibilidade de contratar, absolutamente que as chances para os jovens jogadores aumentaram. E foi aí, por exemplo, que tivemos Guinegão se destacando no ataque. Hoje, o Guinegão acabou tendo um regresso, não está bem. O meio-campista André, que acabou sendo o principal desses jogadores lançados, eu falo principal em relação a ter se destacado rapidamente de atletas da temporada passada. Claro que temos o Breno Bidon, mas o Bidon já estava tendo seus primeiros contatos nos profissionais antes do André. Então, além desses jogadores, nós tivemos o Dieguinho. Dieguinho que de uma certa forma acabou trazendo muitas esperanças. Eu falo de setor ofensivo, um jogador com muita versatilidade. E o Dieguinho, de ofício, é um meio-campista, um armador, um construtor de jogadas. O Dieguinho, para se ter uma ideia, ele fez a estreia dele nos profissionais ainda com 17 anos, isso em abril do ano passado, em um jogo em que o Corinthians estava com um treinador interino, que era o Orlando Oliveira, que era o treinador do Sub-20. Na época, dias depois que o Ramon Dias foi demitido. Então, o Dorival passou a utilizar esses jogadores, que eu disse para vocês, ganhando destaque. E o Dieguinho teve, entre oportunidades nos profissionais, pouco mais de 20 jogos ele participou. Ele foi titular em 5 oportunidades, marcou um gol e deu 2 assistências. Então, podemos classificar o Dieguinho como 3 participações em gols. Nesse ano de 2026, o Corinthians ele acabou
voltando a poder contratar, o transfer ban ele foi pago, e aí vários jogadores começaram a chegar. Por exemplo, posição ali do Dieguinho, podemos colocar que chegaram o Zacaria Labiá, agora o Jesslinger que chegou recentemente, Caio César. Então estamos falando de pelo menos 3 jogadores novos que chegaram fazendo essa função. Além, claro, de jogadores que nós já tínhamos, como por exemplo o Kaique, o Vitinho. Então, aumentaram as opções para o Dorival. E nesse sentido, o Dieguinho passou a perder espaço. A última vez que o Dieguinho entrou em campo foi na derrota para a equipe do Coritiba. Corinthians perdeu por 2-0. Naquela ocasião, o Dieguinho ele entrou no segundo tempo, jogo que aconteceu no dia 19 de março. Desde então, ele não teve mais oportunidades. O Dieguinho acabou sumindo e tivemos uma informação tanto quanto interessante ou preocupante em relação ao Dieguinho. Por quê? O jogador ele acabou participando de um amistoso do Sub-20. O Dieguinho jogou em um amistoso contra a equipe do Audax, em que o Sub-20 do Corinthians venceu por 4-1. Então o Dieguinho teve presença, inclusive entrou em campo. E já também tivemos informações que o Dieguinho ele deverá também retornar para a base. Eu falo também porque o João Vitor Jacaré já voltou, o Luiz Gustavo Bahia também já voltou e também o Gui Amorim. Então, Dieguinho, que não teve muitas oportunidades com o Dorival, quando entrou, ele não entrou na sua função de ofício, parece que deverá ser mais um a retornar para o Sub-20. Vamos aguardar todas as confirmações, mas sinceramente, eu particularmente não concordo com isso. E eu vou explicar para vocês já entrando como se fosse no sentido da opinião. Primeiramente, faltaram oportunidades ao Dieguinho. E o Corinthians ainda não tem, por exemplo, aquele jogador dessa função que o Dorival o colocou como ponta titular absoluto. Estamos tendo esperanças com o Caio César, mas o Caio César ficou mais fora de campo do que dentro de campo. Na minha visão, analisando esse cenário, se o Dieguinho voltar para o Sub-20, eu trato como inacreditável o que o Dorival está fazendo com ele. Por quê? Porque o Dieguinho, ele é meio campista de ofício, função do Rodrigo Garro, função do Breno Bidon. Mas, capitão, você quer que o Dorival coloque o Dieguinho no lugar do Bidon? Quando o Bidon não jogar, por que não dar uma oportunidade ao Dieguinho, já que o Rodrigo Garro está tendo um rendimento muito abaixo do minimamente esperado dele? Então, por que o Dieguinho não teve, desses mais de 20 jogos que ele teve oportunidades, por que ele não atuou como meio-campista, um armador? Eu, particularmente, trato o Dieguinho como um jogador com muito talento. Não estou aqui dizendo que é o fim do mundo, por exemplo, se ele for aproveitado em alguns jogos do Sub-20. Como, por exemplo, ele ter participado desse amistoso, eu já acho que estão tentando dar uma encorpada no Sub-20, que não vem nada bem. Vexame na Copinha 2026 e dificuldades para poder contratar. Vários jogadores saíram, estão chegando novos atletas, mas o Sub-20 do Corinthians, que já iniciou o Campeonato Brasileiro, não vem nada bem. Então, na minha visão, eu particularmente trato como inacreditável o que o Dorival está fazendo com o Dieguinho no profissional, se realmente ele retornar definitivamente para o Sub-20. É um jovem de apenas 18 anos, eu acredito que isso não vai ter nenhum impacto para ele como um jogador profissional, como eu disse, ainda é muito jovem, acredito que ele vai saber absorver isso daí, pensando se de repente tiver algo relacionado à positividade, não vai ficar parado como estava ficando no profissional, vai ter minutagens em campo e absolutamente vai adquirindo ritmo para quem sabe de repente voltar melhor
ou agradar melhor, agradar mais o treinador Dorival Júnior, mas do jeito que as coisas caminham, sinceramente, eu não vejo o Dieguinho tendo muitas oportunidades com o Dorival, não. Dorival, acho que ele já teve o tempo ali para poder avaliar o jogador. Não sei, às vezes eu fico com a sensação que o Dorival não gosta muito do estilo de jogo do Dieguinho. Então, para mim, sinceramente, se ele voltar definitivamente para o sub-20, sinceramente, eu não concordo e volto a dizer a vocês, inacreditável o que o Dorival tem feito em relação a esse jovem jogador que, para mim, merece mais oportunidades. Por exemplo, o Dorival ele dá mais oportunidades para Pedro Raul, para o Vitinho, que não consegue ir bem. Eu, sinceramente, prefiro hoje que o Dorival insista no Dieguinho e nem tanto no Vitinho, porque ele já deu várias oportunidades para o Vitinho não rendeu. E ele já chegou a utilizar o Vitinho como meio-campista, armador, e o Vitinho não tem essa característica. E o Dieguinho ele não deu essa oportunidade. Enfim, vamos aguardar todas as confirmações se realmente o Dieguinho vai fazer parte do grupo sub-20. Ainda é jovem, mas volto a falar para vocês. Eu 100% não concordo, principalmente pelas decisões que o Dorival teve com o jovem jogador, mas vamos aguardar tudo certinho. Então era isso que eu queria passar para vocês, essa informação que o Dieguinho participou de um amistoso com o Sub-20. Agora é com vocês, como eu sempre peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Vocês concordam comigo? Acham que realmente inacreditável que o Dorival fez com o Dieguinho? E realmente é melhor ele retornar para o sub-20 e ganhar mais minutagens, participar mais e de repente voltar melhor em um futuro próximo? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!